irmãos podem usar, é só falar com o nosso irmão Guilherme Mendonça, ele pode providenciar um livro destes, se ainda existirem, creio. Deve existir com fartura, não é? Então os irmãos podem pedir um ao nosso irmão Guilherme Mendonça. Nós já estamos na secção de Noé e o dilúvio. E antes de entrar na nossa passagem desta manhã, eu gostaria que abrissem em 3 passagens das Escrituras. Vamos ler estas 3 passagens. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Mateus 24, 37. E 2 de Pedro 2, 5. Estas 3 passagens, Hebreus 11, 7, Mateus 24, 37 e 2 de Pedro 2, 5. Diz Hebreus 11, 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Mateus 24, 37 e depois 2 de Pedro 2, 5. Mateus 24, pois assim como foi os dias de Noé, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Por fim, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. E não poupou Deus o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Ela é de facto maravilhosa para os nossos ouvidos e para o nosso coração. Pedimos, Senhor, que as virtudes desta história, desta narrativa de Noé, nos leve a pensar nas nossas vidas, nos leve a ter uma percepção real do mundo à nossa volta, dos tempos em que vivemos, e que possamos, em todo este quadro narrativo, em toda esta história, exaltar o Teu Filho Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é a única salvação, a única solução para os homens. Pedimos em nome de Jesus para que abras os nossos olhos, abras os nossos corações e abra a minha boca para comunicar a palavra com clareza. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, vimos no estudo de Gênesis ao longo de todos estes meses que Deus, o Deus triuno, único, autossuficiente e sozinho no universo, decide soberana e amorosamente criar o universo. 6 dias, todo o cosmos é criado por Deus. Ele cria com ordem, tempo e generosamente Ele constrói esta terra, todo este universo. Deus constrói a terra de forma amorosa e habita a terra com vida animal e oferece toda esta vida animal, toda esta vegetação, toda esta fauna, oferece tudo aos primeiros humanos, entrega aos homens. Podemos ver isto no Salmo 104, versículo 24. Então o homem recebe benefícios, ele recebe benefícios sem precedentes. Benefícios sem precedentes, incontáveis, foram dados ao homem e à mulher. As abundâncias da criação não lhe foram privadas. Foi-lhe dado intelecto, foi-lhe dada autoridade, foi-lhe dado até uma terra, uma propriedade, foi-lhe dado trabalho, uma companheira, descanso e tudo o que a criação pode oferecer foi entregue nas mãos do homem. Benefícios, graça sobre graça. Mas infelizmente o mundo que Deus criou foi radicalmente transformado por outra coisa que não era boa como a original. Através da desobediência e da violação do contrato no jardim, o que era bom foi substituído pelo caos, foi substituído pela imoralidade e foi substituído pelo pecado. Mas, consequentemente, o juízo veio sobre os prevaricadores, aqueles que violaram ou substituíram a bondade de Deus pelo pecado. O juízo veio sobre a serpente, veio sobre Eva e veio sobre Adão, como condenação justa pelo seu pecado. Deste ponto para a frente, as coisas só pioraram. Deste ponto para a frente, maldição e morte, como consequência do pecado, começaram a moldar a história e a cultura até os nossos dias. É aquilo que nós podemos ver nos nossos dias. E após o primeiro homicídio por Caim, a decadência
tomou padrões indescritíveis até precipitar, onde chegamos agora na nossa passagem, o dilúvio. Assim como naquele tempo, irmãos, nós vivemos em dias que parece que a ira de Deus está em estado de ebulição. Nós sentimos isto, nós vemos isto. Nós olhamos para as notícias e vemos que alguma coisa estranha está a acontecer. Nós vemos o nosso mundo crescente imoralidade dos nossos dias e vemos que a nossa consciência é afetada e vemos que o mundo treme porque algo está para acontecer. A panela está a ferver, o estado de ebulição está a compor-se para a ira de Deus. Por isso, quando nós olhamos para o nosso contexto, para a nossa vida, para a nossa sociedade, para aquilo em que vivemos hoje, a pergunta que temos que fazer é como agir no mundo que é alvo da ira de Deus? Como agir no mundo que é alvo da ira de Deus e que sofrerá a cólera de Deus? Bem, a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda a impiedade, é isso que a Bíblia nos ensina. E como povo alcançado pela graça de Deus, como igreja, como povo redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós temos a escolha hoje de podermos viver de certa maneira que agrada a Deus. Podemos escolher não entrar em desespero. Podemos escolher hoje não optar pela passividade, visto que as coisas vão acabar. Podemos optar pela passividade. Para que viver? Para que ser santo? Para que agradar ao Senhor? Se tudo vai acabar, se tudo será destruído. Podemos optar por isso, mas nós, hoje, como povo de Deus, podemos escolher a maneira certa, e a maneira certa é aquela que agrada a Deus. Agora, nesta passagem em particular que nós vamos estudar em Gênesis capítulo 6, muitos temas ressaltam. Muitos temas se ressaltam ou ressaltam desta narração, mas um que é proeminente neste texto é a obediência de Noé em face à destruição iminente. A obediência de Noé em face à destruição iminente. Passividade não é a resposta adequada para um juízo que está próximo. Eu repito, passividade não é a resposta de um cristão que vive um juízo que é iminente, que está às portas. Ele não escolhe ser passivo. Ele não tem essa opção. Os crentes devem ser ativos através da obediência, através do fervor, através da diligência, apesar do juízo que está às portas. Nós não desanimamos, nós não retraímos, nós não passamos para modo passivo. Nós continuamos a fazer aquilo que todos os santos fizeram em todas as gerações. Nós continuamos ativos na obra do Senhor, mesmo sabendo que o juízo vem. Antes de entrar na nossa passagem em particular, de Gênesis capítulo 6, deixa-me enquadrar um pouco o contexto desta passagem. No capítulo 6 temos o decreto de destruição e as suas razões. É isto que vemos. Do capítulo 6 até o final do capítulo 9, temos a história, a narração do dilúvio. No capítulo 6 temos o decreto de destruição e as suas razões. No capítulo 7 temos a informação dada pelo autor, Moisés, a informação adicional acerca da arca, da construção da arca e a consumação do juízo de Deus. Nos capítulos 8 a 9 temos a bonança pós-juízo e o pacto com a criação que Deus faz. O juízo passa, Deus traz a bonança, estabelece um pacto com Noé, com a sua família e com toda a criação. Portanto, na primeira parte, capítulos 6 a 7, notamos o desencadear da cólera divina e a limitação da graça de Deus sobre uma família. É uma graça abundante, sim, mas limitada, especificamente a uma família. Primeira secção, primeira parte. Na segunda parte, vemos o derramamento da bonança divina, não da ira divina. No capítulo 8 até ao final, vemos o derramamento da bonança divina, do bem de Deus, e a limitação da violência na terra, porque ela outrora era violenta, por isso recebeu a destruição, e a limitação da violência através da pena capital ou da pena de morte, que Deus estabelece como necessária para restringir o pecado humano, e restringir o crime, e restringir a violência. Uma sociedade sem pena capital é uma sociedade que vai imitar os mesmos padrões da sociedade de Noé antes do dilúvio. Falaremos da pena capital nos domingos seguintes. Mas Deus teve que fazer tudo isto por uma razão. A razão é simples.
Deus teve que trazer todas estas restrições por causa do pecado. O pecado é o problema. Agora, devido à corrupção da humanidade que vemos em Gênesis capítulo 4 e as suas consequências, vemos em Gênesis capítulo 5, quando vemos este morreu, com pesar, Deus limita a bênção da vida às suas criaturas. Capítulo 6, versículo 3 diz que o Espírito de Deus não contenderia mais com a humanidade, porque o homem é carne. Então Deus limitaria a bênção da vida nas suas criaturas. E a sua criação agora estava diferente daquilo que Deus tinha criado antes. Aquilo que Deus tinha visto antes. Deus olhou para a criação e disse que a criação é boa, tudo é bom, tudo é muito bom. Agora, Deus olha para a criação e diz, tudo é muito mau. Perversão, violência, é assim que está a minha criação. Por isso agora, em vez de ver a bondade, Deus vê a maldade da humanidade. Vemos isto no capítulo 6, versículo 5. Logo, a angústia divina é inevitável no texto. No 6, versículo 6, vemos que Deus se arrepende da sua criação. Deus arrepende-se de tudo aquilo que criou. Deus sente um pesar, uma angústia. E por isso, Deus traz o decreto de destruição e promulga a destruição e a devastação de toda a criação. Vemos isto no versículo 7 do capítulo 6. Agora, deixem isto penetrar nos vossos corações e na vossa mente. Este é o Criador dos céus e da terra. Ele deu-nos tudo. De mão beijada deu-nos tudo. Deu às suas criaturas terra, bens, abundância, vida, um coração que bate, uma mente que funciona, pulmões que respiram, retêm o oxigênio, a capacidade de conviver, de sociabilizar, de desfrutar de todas as bênçãos da vida, da família. Deus deu-nos tudo isto. Agora, Deus vê tudo aquilo em pique por causa de uma má decisão do homem. Vejam o coração de Deus neste momento. Reparem como é que Deus poderia sentir-se naquele momento. Reparem que aos olhos do Criador, o mundo já não era bom. O mundo inteiro jaz no maligno. Está preso no maligno. Está impregnado no maligno. E agora, por causa disto, a morte está à porta. Deus olha, vê com tristeza ao mundo e Ele decreta a morte sobre toda a humanidade. A morte está à porta e ela é irrevogável. E nada poderá impedir a calamidade que se avizinha naquela época, na geração de Noé. Se terminássemos a história aqui, seria uma história deprimente. A história de morrer nos nossos pecados, a história de simplesmente saber que no outro lado da porta, no outro lado da nossa vida, no outro lado do túnel só tem ira, é uma história deprimente. Mas a história não termina aqui. Porque, usando as palavras do apóstolo Paulo em Efésios 2:1, nesta história, Deus dá vida. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, que Deus, mesmo olhando para a depravação do homem, Ele é rico em misericórdia. Ele vos deu vida, estando vós nas vossas perversões e nos vossos pecados, presos por Satanás, pelo mundo e pelo pecado no vosso coração. Ele vos deu vida. Portanto, mesmo num contexto de justa retribuição e de condenação iminente, o Senhor, na sua cólera, na sua ira justificável, também estende graça. Vejam neste quadro, Deus, por um lado, Ele tem no seu punho uma espada afiada, pronta para a batalha, pronta para executar todos os seus inimigos, todos aqueles que viraram as costas contra si. Mas por outro lado, Ele tem uma mão estendida de graça para todos aqueles que creem nele. Ele oferece as duas coisas. O nosso Deus não é bipolar, Ele apenas é um Deus de tremenda graça e misericórdia. Ele oferece isto. Neste contexto do dilúvio, neste contexto de ira, Deus estende a sua graça. Uma graça abundante. Uma graça grande, uma graça indescritível, uma graça infinita, mas limitada. E limitada porquê? Porque o texto diz no versículo 8 de Gênesis capítulo 6, porém Noé achou graça diante do Senhor. Não toda a humanidade. Não todos os indivíduos. Apenas Noé e a sua casa. Uma graça que Noé recebe da parte de Deus. A mão estendida. Quem recebe, só aqueles que recebem a graça, são aqueles que veem a espada preparada para condenar o seu pecado. Só aqueles que sabem que a espada vem até eles como
justiça de Deus é que conseguem ver a graça que é oferecida. Então Noé recebe esta graça, que graça abundante dada apesar das trevas. Então apenas um homem, uma vela no meio da penumbra, torna-se recipiente de uma graça sem limites. Vemos isto em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Noé acha graça aos olhos de Deus. Uma vez mais, Deus intervém para garantir a continuidade da promessa feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nós já lemos esta passagem várias vezes. Ela acaba por ser a pedra angular, a bússola de todo o livro de Gênesis. A expectativa é quem pisará na cabeça da serpente. E Deus agora mantém essa promessa. Sim, Ele vai destruir toda a humanidade, mas esta promessa permanece. Porque Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa mantém-se. Mesmo que Satanás queira destruir a semente da mulher, a promessa mantém-se. Os esforços do diabo e do mundo contra o plano de Deus, em trazer Jesus para a restauração de todas as coisas, são incansáveis e nefastos. Satanás está neste negócio de 24 sobre 24 para destruir a igreja de Deus, apagar o Evangelho e fazer com que toda a gente morra nos seus pecados, felizes, contentes com a sua casa, com o seu carro, com o seu dinheiro, para depois terminar no inferno. Esta é a ideia de Satanás. Ele quer isso. Ele quer sucumbir a igreja no processo, apagar a igreja, sufocar a igreja no processo. Mas enquanto Satanás tem esta tarefa incansável e nefasta, ele tem que saber, e ele sabe, que o seu plano de obliterar a semente que vai até Jesus e que vai depois de Jesus é simplesmente inútil. O inimigo não pode obliterar a semente que vai até Jesus. Nós vemos em Mateus capítulo 1, vemos a descendência de Jesus, a linhagem que chegou até ao Messias. Este era pai deste, este era filho deste, era filho deste, era filho deste, era filho deste, até chegar a Jesus. Deus está a conservar uma geração, porque Ele manteve a promessa da semente da mulher até chegar a Jesus. Imperadores vieram, tentaram matar, tentaram destruir o povo de Deus, tentaram matar a linhagem santa, mas não puderam. Porquê? Porque Deus cumpre a sua promessa até Jesus. Jesus nasce. No meio daquela depravação, Herodes quer matar Jesus e quer matar todas aquelas crianças. Jesus nasce e Deus conserva Jesus, esta linhagem, a sua semente, neste contexto do ataque de Satanás. Jesus morre na cruz do Calvário. E todos aqueles que creem no Senhor Jesus são a linhagem de Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 10, fala que Jesus, na sua morte, Ele traria uma descendência. Ele teria gozo pela descendência que viria pelo seu sacrifício. Então Deus está a trabalhar para a exaltação do Senhor Jesus Cristo, da linhagem até Ele e da linhagem depois dele, porquanto Deus está focado em glorificar o seu Filho Jesus Cristo. Esta é a missão de Deus. Este é o foco do Senhor Deus Todo-Poderoso. Portanto, irmãos, é neste contexto, é nesta nota que inicia a genealogia de Noé. Noé recebe de Deus a graça que o torna justo e reto. E, por sua vez, também recebe o favor que o mantém salvo. Noé recebe graça para ser justo e reto, salvo do seu pecado, e recebe a graça para ser justo, salvo da ira, da condenação. Graça para a salvação do pecado e graça para a salvação da condenação do pecado. Por isso, esta manhã eu gostaria de falar, neste capítulo 6, da destruição decretada. Neste capítulo 6 nós vemos a destruição decretada, no capítulo 7 vemos a destruição consumada. Mas aqui vemos Deus no seu trono, o seu cetro, a decretar a condenação e a destruição sobre toda a humanidade. Ora, sabemos que quando olhamos para Noé, sabemos que como arauto de Deus, Noé era o profeta escatológico dos seus dias. Noé era o profeta escatológico dos seus dias. Nós podemos ver isto em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, que diz: e não poupou Deus o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Noé, por um lado, tinha o martelo para construir a arca e na outra mão tinha a revelação de Deus como um pregador. Ele era um pregador da justiça. Ele era um profeta escatológico. Era um profeta que falava sobre o final dos tempos. Batia de porta em porta, gritava de rua em rua, a dizer: arrependam-se porque a ira de Deus está próxima. É hora de arrepender, é hora de entrar na arca.
A arca está construída para que entrem em fé comigo e com a família. E não é nesta pregação, porque ele era um pregador escatológico, era um profeta nos seus tempos. Por isso, é interessante que logo no início da história, no primeiro livro da Bíblia, contemplamos os últimos dias da humanidade primitiva. Até parece paradoxal. Nos primeiros dias, vemos os últimos dias. E a casa de Noé é o último lar piedoso, a última escola de profetas e adoradores, a última comunidade justificada sobre todo o globo terrestre. São os últimos. Imagina tu com a tua família, sozinho. Numa humanidade de 7 mil milhões de pessoas e tu seres o único justo. Como é que seria a tua vida? Onde é que estaria a tua confiança? Serias confiante que o governo iria salvaguardar a tua moralidade, iria preservar a tua fé, iria dar-te liberdade religiosa para expressares a tua adoração a Deus? Sozinho? Numa humanidade completamente antagónica a Deus? Este era o contexto de Noé. Noé estava aí sozinho com a sua família. Diante da ira de Deus e de uma sociedade que não queria saber de Deus. Abrindo a porta da arca, preparado para construir esta arca, abrindo e pregando que a ira de Deus vem. Arrependam-se, creiam no Senhor. Este era o caso de Noé. O último adorador. A depravação chegou a tal ponto que logo nos primeiros milénios Deus já estava preparado para destruir tudo. A calamidade, a destruição é decretada. A primeira coisa que eu gostaria de ver acerca da destruição decretada é como é que Noé viveu neste contexto. Noé podia desanimar, podia abandonar tudo, podia dizer não vale a pena, vou me entregar ao pecado, vou viver como eu quero. Mas Noé não fez isso. A primeira coisa que vemos na vida de Noé é um caráter correto no mundo corrupto. Um caráter correto no mundo corrupto. Noé não se deixou dobrar pela corrupção do mundo. Não se deixou apagar pela ira que tinha. Noé, que vivia à margem de um cataclismo nunca visto, decidiu ser um homem com caráter correto no mundo corrupto. Vemos isto no versículo 9 até o versículo 10. O texto diz no versículo 9: eis a história de Noé. Eis a história de Noé. Assim começa o currículo de Noé. O currículo vitae de Noé. Deus avalia o mundo e conclui que a humanidade é achada em falta diante da sua face. Contudo, nos escombros de uma civilização destruída, nos recônditos de uma cultura apóstata, os olhos de Deus veem um remanescente. E este remanescente é Noé. E a linhagem de Noé floresce neste contexto. Então, o mais importante em toda aquela sociedade que estava completamente apagada nas trevas e no pecado, o que mais preocupava a Noé não era a avaliação que o mundo tinha acerca dele, mas era o que Deus dizia acerca dele. O mundo se calhar dizia, és um louco, este homem é um santarrão, este homem só quer adorar a Deus, não faz aquilo que nós fazemos, ele pensa que é melhor que nós. Noé estava-se borrifando, porque o mais importante é a avaliação que Deus tem acerca de Noé. Então Noé é a última linhagem, a linhagem santa. Noé floresce neste contexto em que só existe escombros. Agora, esta expressão, esta história de Noé, demonstra que esta é a terceira genealogia. Já vimos a primeira genealogia, que está no capítulo 2, versículo 4, a genealogia dos céus e da terra, ou as gerações dos céus e da terra. E vimos também as gerações de Adão. Capítulo 5, versículo 1. Agora vemos as gerações de Noé. Esta é a terceira geração do livro de Gênesis, que é estruturado em gerações e famílias. Então toda a descrição do dilúvio faz parte da história da família de Noé. Aliás, a Bíblia até chama o dilúvio de águas de Noé. Vemos isto em Isaías capítulo 54, versículo 9. Falando que este juízo, o dilúvio, é como se fosse... Sabemos que é as águas de Deus, mas ao mesmo tempo é as águas de Noé. Podemos afirmar que esta é uma história dramática. É uma história negra, cuja gravidade não tem precedentes. Porquê? Porque vemos aqui a ira de Deus derramada. É uma história que fala de derramar da ira de Deus. Podia ilustrar desta forma, assim como
a bomba nuclear em território japonês trouxe o inferno sobre aquela terra, o dilúvio desencadeou o terror indescritível sobre o planeta. Então o dilúvio era 100 milhões de vezes mais grave do que a bomba em Hiroshima e Nagasaki. Deus está a destruir toda a terra por causa do pecado. Contudo, esta não é a única realidade sobre a história. Podemos pensar que esta é a única realidade que vemos na história, que é a ira de Deus, mas não é. A narrativa está repleta da graça de Deus e da renovação de Deus, a graça de Deus que é derramada. Mais uma vez, a ira e a graça estendida ao homem. Nenhum homem pode receber a graça se ele não entende a gravidade da ira que lembra do seu pecado. Ele vai banalizar a graça se ele não vir a mão de ira de Deus, se ele não vir a espada afiada de Deus. Ele não vai entender a graça, ele não vai querer a graça, ele não vai abraçar a graça. Por isso Deus oferece ira, oferece graça. E aqui vemos a graça de Deus. Por isso, eis a história de Noé aqui. É uma história que apresenta o Deus que vê, um Deus de graça. Aliás, no capítulo 6, versículo 8, e versículo 5 também, e versículo 12, fala muitas vezes aquilo que Deus vê. Deus está atento. Não é que Deus está sentado na casa de banho e Ele não está interessado com aquilo que passa com a humanidade. Como se Ele estivesse completamente distante da sua criação, insensível, não querendo nenhum tipo de intimidade. Não, Deus, os seus olhos passam pela terra 24 sobre 24, sobre todos os corações de todos os homens, de toda a humanidade. Deus vê. Não só Deus vê, mas também Deus lembra-se. Porque no capítulo 8, versículo 1, quando Noé está na arca, naquele contexto de ira, e Deus está a destruir toda a humanidade, porque as águas permanecem, a palavra diz que Deus lembra-se. E este é o ponto central na narrativa de Noé. Porque este liga os dois mundos, entre a ira de Deus e a bonança de Deus. A velha criatura, a velha criação e a nova criação. A velha criação só pode desaparecer e a nova criação pode aparecer quando Deus se lembra. Deus vê. Isto é um ponto importante. Então vemos a graça de Deus quando Deus vê e Deus lembra-se. Isto é um ponto significativo nesta história. Como Deus nos vê e como Deus vê o mundo é o mais importante para nós. E não como o mundo nos vê. Ou como o mundo também vê a si mesmo. Dito isto, como é que Deus vê Noé e o mundo? Como é que Deus vê Noé e o mundo? O texto continua. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Preste atenção, irmãos. A primeira coisa que Moisés denota acerca da história de Noé é a sua moralidade e o seu caráter. Um homem com caráter correto no mundo corrupto. Noé era um homem justo e íntegro. O que é que isto significa? Ser um homem justo e íntegro. Certo autor denota, e eu cito, escreve o seguinte: isto literalmente significa inteireza, significa ser completo. Significa ser sincero no seu compromisso. E significa integridade nos seus relacionamentos. No par de íntegro e justo, pressupõe que Noé está totalmente comprometido com a retidão, não dando aos seus contemporâneos nenhum motivo de criticarem a sua conduta. Integridade denota abstenção de pecado, mas não ser sem pecado. Integridade denota abstenção de pecado, não ser sem pecado. Por exemplo, Davi, ainda que adúltero e assassino, pode ainda alegar: tenho sido íntegro diante do meu Deus. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 24. Noé era um homem inteiro, completo. E na sociedade de tal forma que todas aquelas multidões que não queriam saber de Deus não tinham ponta onde pegar. Não viam. Justo e reto. Nisto a moralidade de Noé contrasta-se radicalmente com a história dos seus contemporâneos, porque o texto diz: ele era justo e reto entre os seus contemporâneos. Faz-nos lembrar aquilo que já vimos entre as linhagens de Caim e Sete. Lembram-se? A linhagem de Caim, que era injusta, era perversa, e a linhagem de Sete, que era a linhagem que evocava o nome do Senhor. Faz-nos lembrar dessa história, e o Senhor olha para tudo isto, Ele vê isto.
Ele não está cego aos pecados, nem às virtudes deste homem. O Senhor vê isto. Reparem neste cenário. Deus está no seu trono. No seu trono, Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda e se há quem busca Deus. Porém, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É isto que Deus vê. Contudo, os homens maus, os prevaricadores, os pecadores, tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, diz o Senhor. Mas o Senhor é o refúgio dos humildes e dos justos. Este é o tipo de pessoas que atrai a atenção e o favor de Deus. Deus está interessado em olhar para os seus justos. Não há nada que atraia mais os olhos de Deus, a vista de Deus, o coração de Deus, o interesse de Deus, do que homens que têm retidão e justiça. Deus não está interessado nas nossas químicas para falsificar a justiça. Deus não está interessado nas nossas aparências para tentar manipular a integridade. Deus vê o interior mais profundo do coração do homem e Ele consegue farejar a quilómetros de distância quem é justo e íntegro. E Noé era um homem justo e íntegro na sua geração. Este é o tipo de pessoas que atrai a atenção e o favor de Deus. Aliás, no salmo seguinte, o salmo que eu vos li antes foi o salmo 14, no salmo seguinte, o salmo 15, diz que Deus ama o justo e íntegro. O salmo 15 diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Grandes perguntas para fazer. Quem pode estar diante do Senhor? Quem pode estar diante de Deus? O que vive com integridade e pratica a justiça. E de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com um dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. E termina dizendo isto: quem deste modo procede, não será jamais abalado. Noé era um homem de caráter inabalável numa sociedade em chamas, numa sociedade que estava em caos. Inabalável. Porquê? Porque ele era um homem justo e íntegro. Por isso, no mundo de avesso, o Senhor não está interessado na tua carreira, não está interessado nos teus bens, o Senhor não está interessado no teu conforto. O Senhor está mais interessado, está mais preocupado com o teu caráter. O caráter é o mais importante na vida de um ser humano. Todos os bens que nós possamos ter são bons, graças a Deus. Tudo aquilo que nós temos. Mas aquilo que faz permanecer diante de Deus é o caráter justo e íntegro. Mas aqui nós temos que nos perguntar: de onde se originam tais virtudes na vida de um indivíduo? Ou seja, onde é que ele foi buscar esta justiça e esta integridade? Nasceu nele? Nasceu assim, o homem simplesmente nasceu com estas virtudes, era um bebê abençoado, cheio destas bênçãos, deste caráter? Bem, a resposta é simples. À pergunta de onde se originaram tais virtudes na vida de Noé, a resposta é simples. Estas virtudes originaram-se no andar com Deus. Andar com Deus. Andar com Deus. Reparem, Noé andava com Deus. A descrição sobre o perfil de Noé é notável nesta narrativa. Eu diria que Noé é um personagem importantíssimo nesta narrativa. É tão importante que vemos Noé no seu mais alto nível, não por causa de uma moralidade que era inerente a ele, mas por causa da sua obediência em fé a Deus. Por isso a descrição do perfil de Noé é notável nesta narrativa. Além de ser reto e justo, este homem andava com Deus. Podemos inferir disto que Noé tinha uma retidão, ou não tinha uma retidão e uma justiça secular. Ele não tinha uma retidão e uma justiça secular. Ou seja, ele não tinha uma retidão e justiça desconectados ou desconectadas de Deus. A moralidade de Noé não nasceu na sua astúcia, na sua inteligência. Não nasceu de alguma justiça ou retidão inerente na sua pessoa. O seu caráter foi moldado pela obediência a Deus e não obediência à filosofia humana.
Noé andava com Deus. Noé caminhava com Deus. A sua virtude estava conectada com Deus. O seu caráter limpo estava conectado a Deus. A sua retidão, a sua inteireza estava conectada a Deus. A sua justiça e retidão são sinónimos de caminhar com Deus. A única forma que podemos ter uma retidão que permanece e que agrada a Deus é ter uma retidão e uma justiça que está enraizada no caminhar com Deus. Não é algo que nós produzimos. Existe muita gente aí que é justa e reta. Bons nos seus impostos, honestos, pessoas com boas famílias, mas se a sua justiça e retidão estão desconectados de Deus e de caminhar com Deus, é tudo supérfluo. Não permanece diante de um Deus justo e santo que exige a perfeição. Por isso Noé não inventou a justiça e a retidão dele, ele buscou esta justiça e retidão, não no seu coração, era o pior sítio onde ele podia buscar, ele buscou em Deus. Estar junto com Deus, caminhar com Deus. Contudo, alguém pode perguntar ainda, de onde vem esta capacidade de querer caminhar com Deus? Porque todos nós desejamos retidão e justiça, mas agora desejar caminhar com Deus, isto é mais difícil. Como é que eu desejo? Como é que apareceu este desejo, esta aspiração de querer caminhar com Deus? Bem, a resposta é simples. Este desejo de querer caminhar com Deus surgiu da predeterminação e eleição do Senhor. Predeterminação e eleição do Senhor. Reparem nisto. Gênesis capítulo 5, versículo 28 a 29, temos esta profecia do pai de Noé. Diz o seguinte: Lameque gerou um filho. Versículo 29. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Noé não tinha nascido. E este pai vem com esta profecia dizendo que o filho dele seria o elemento de consolação e juízo sobre a terra. Seria um profeta que seria levantado numa época específica para trazer a salvação à terra. Ele traria consolação. Por outras palavras, o que eu quero dizer é que Noé era justo e reto porque andava com Deus. Ele andava com Deus porque Deus assim o predeterminou antes da fundação do mundo. Irmãos, andar com Deus não é uma coisa que nasce connosco. Nós não andamos com Deus. Nós andamos de Deus. Afastamos de Deus. Não queremos andar com Deus. Geneticamente estamos montados por causa do pecado para ser assim. Deus vai num caminho, nós queremos outro. Para nascer um homem que queira andar com Deus, isto tem que ser um milagre. Isto tem que ser uma predeterminação, antes da fundação do mundo, Deus decidir algo, para que algo aconteça no coração de alguém, para que ande com Deus. Deus no céu, no seu trono, Ele olha e diz: haja luz no coração, e assim nós andamos com Deus. Assim era Noé. Por isso Noé tinha um caráter justo diante de Deus. Numa geração corrupta, numa geração que não queria saber de Deus. Noé era um homem de caráter. Tu és uma pessoa de caráter. Deixa-me perguntar isto sinceramente. Tu és uma pessoa de caráter. Os dias que nós vivemos de juízo e de pecado e de depravação e toda a loucura que nós vivemos, qual é a tua decisão? De ser como Noé? Dizer: eu vou optar por ser um homem e uma mulher de caráter. Vou negar e entregar-me ao pecado e vou escolher a justiça e a integridade. Além de tudo isto, a justiça de Noé é ainda mais realçada pelo facto de ter 3 filhos, ter gerado filhos. O versículo 10 diz: gerou 3 filhos pela... O texto diz: gerou 3 filhos sem Cã e Jafé. Então, esta nota sobre os filhos de Noé, que aparece pela segunda vez aqui, monta o cenário para explicar o futuro desenvolvimento das nações. Moisés vai explicar como é que aparecem as nações pós-dilúvio. E estes são os 3 filhos, onde saem as nações. E vai explicar, Moisés também, como a linhagem da mulher é mantida até Abraão e a da serpente é mantida até Canaã. Isso podem ler em Gênesis capítulo 9, versículo 24 a 27, mas chegaremos lá. Mas vemos aqui que Noé tem filhos.
E como é que isto demonstra a fé de Noé? Como é que podemos ver aqui a fé deste servo? Bem, este homem, depois de ter recebido esta visão apocalíptica, ele podia ter recusado constituir uma família. Mas a verdade é que formou Noé 3 filhos durante 100 anos, um século. No meio de uma geração corrupta e através desta mesma fé, salvou a sua casa. É preciso ter fé para salvaguardar os seus filhos de uma geração corrupta. Não há escola que o faça. Não há segurança social que o faça. Não há nenhum sistema de restauração social que faça isto à humanidade. É só pais com fé. Isto não garante a salvação dos filhos. Até um dos filhos de Noé torna-se perverso para com o pai, desrespeito ao pai. Mas esta é a única arma que nós temos para salvaguardar os nossos filhos. É a nossa fé em Deus. É a fé que nós podemos dar como legado. 100 anos a educar estes 3 homens para entrar nesta arca. Aliás, isto é claramente visto em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Diz, pela fé Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, reparem, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. O que salvou a casa de Noé? Foi a sua fé. Foi a sua fé. O temor que ele tinha do Senhor e a sua obediência ao Senhor foi o suficiente para salvaguardar a sua família. Isto leva-nos para o nosso segundo ponto. Então vimos que Noé, depois de ouvir o decreto da destruição, a destruição decretada, ele opta por ser um homem que vive com um caráter correto diante do mundo corrupto. Mas qual é que é a decisão de Noé? Como é que o mundo vive? Será que vai seguir Noé? Será que vai obedecer Noé? De forma nenhuma. Isto leva-nos ao nosso segundo ponto. Uma conduta corrompida diante do Criador. O mundo tem uma conduta corrompida diante do Criador. Versículo 11 até o versículo 13. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo o ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Estes versículos, irmãos, são o oposto dos versículos que falam sobre o caráter de Noé, versículo 8 e 9. A terra estava cheia de corrupção e violência diante da vista do Senhor. Aliás, o texto aqui é enfático. É enfático quanto ao estado de contaminação que permeava todo o planeta. E ao fazer essa descrição, o autor Moisés providencia uma justificação moral para a destruição de tudo aquilo que existe. Certo erudito das Escrituras escreveu o seguinte, eu cito, a repetição corrompido, que aparece 3 vezes nos versículos 11 a 12, sublinha a apreciação de Deus, ou a apreciação que Deus tem da condição humana, e demonstra a legitimidade do castigo extremo que ele invocará. Esta corrupção é ainda definida pelo termo violência, que é usado para se referir ao tratamento severo de outra pessoa e pode envolver dano físico. Por outras palavras, o que o autor está a dizer é que a depravação estava em todos os recantos. Depravação ali, depravação acolá. A depravação estava em todos os recantos. Do solo ao coração, às pessoas, animais e todo o sistema social estava corrompido. Violência e corrupção. Portanto, Deus deixa claro a Noé que, visto que a terra estava na sua totalidade moralmente arruinada, ou moralmente corrompida, agora seria fisicamente corrompida ou destruída em absoluto. Optaram pela corrupção moral, iriam sofrer a destruição de todas as coisas. Por isso Deus iria trazer uma purga, uma purificação sobre o seu cosmos, sobre a sua terra. Ao ver este quadro, não é olhar para este quadro, não sabendo qual é que é a solução, ele pode pensar o mesmo que nós. Mas como poderia Deus fazer uma coisa desta? Como poderia Deus destruir todas as coisas? Não tinha Deus prometido que viria alguém que pisaria na cabeça da serpente? Como poderia isso cumprir-se se iria destruir toda a humanidade? Até mesmo Noé, como poderia ele e a sua família sobreviver à destruição que Deus prometeu? Perguntas na cabeça de Noé, como é que isto podia acontecer? Como é que ele podia se salvaguardar desta ira? De facto, a promessa era verdadeira e iria cumprir-se, não há dúvida, porque o nosso Deus não mente. Ele vai cumprir esta promessa. Não é pela graça, seria
o zelador desta promessa. É como se ele próprio fosse também um instrumento de juízo com Deus. Porque em Hebreus capítulo 11, versículo 6 ainda, diz que Noé aparelhou uma arca, não só para a salvação da sua casa, mas também para a condenação do mundo, pela qual ele condenou o mundo. Por isso todos os filhos do diabo, todos os filhos do dragão seriam destruídos pelo dilúvio, enquanto a semente de Eva seria conservada. Os justos iriam ressurgir do caos, das trevas, da destruição, para uma nova criação, uma nova vida seria dada àqueles que foram salvos pela graça e pela fé. Noé saberia que Deus iria salvaguardá-lo, iria protegê-lo, iria defendê-lo, ele iria ressurgir numa nova criação, quase como uma nova criatura. Isto leva-nos ao nosso terceiro e último ponto. Vemos que na determinação de Deus de destruir, vemos que Noé opta por ser alguém justo, correto no seu caráter. Vemos que o mundo opta pela corrupção, continua na corrupção. E agora Noé está entre este mundo corrupto e um Deus justo e a ira iminente. O que é que vai acontecer? Bem, Deus irá dar um canal ou um meio para conservar a vida no cosmos. Um canal para conservar a vida no cosmos. Versículo 13 até o versículo 22 diz assim a palavra de Deus. Faz uma arca de tábuas, versículo 14, peço perdão. Faz uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o seu comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porquê? Versículo 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fogo de vida debaixo dos céus. Tudo e totalmente o que há na terra perecerá. Noé tinha diante dele uma obra massiva, uma grande obra nas suas mãos. Deus naquele momento está-lhe a dizer que ele tinha que construir um edifício aquático com madeira e revestimento impermeável para subsistir a água. Aliás, até a palavra que aparece no original é a palavra kafar, que é cobrir. E tinha que construir também abrigos ou ninhos ou compartimentos nessa arca. Vemos também isso no versículo 14 e 16. E as dimensões da arca eram massivas. O versículo 15 diz que esta arca deveria ter mais ou menos 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Ou seja, o narrador omite a sua forma exata, a sua extensão é provavelmente metade de um campo de futebol. E as suas dimensões, como as dos navios modernos, dada a capacidade necessária para a sua carga, era suficiente para que se tornasse um veículo navegável. E Noé tinha que construir esta grande arca, sozinho, com a sua família, apenas com a sua voz como pregador e com fé no Senhor. Qual era o propósito desta arca? Porquê esta arca? Esta cápsula aquática seria feita pelas próprias mãos de Noé para a salvação da sua casa. Para a salvação até dos animais. Agora imagine o Noé receber esta informação. De ter que construir esta arca. Deus diz a Noé, constrói a arca porquanto vou afogar a terra. Este versículo deixa claro que a ira de Deus é severa. É como se Deus estivesse a dizer, constrói a arca desta forma, com estas medidas, tudo conforme te ordenei. Ser fiel nesta obra, porque trarei um dilúvio como nunca visto. Por isso é necessário uma arca. Noé tinha que construir uma arca com uma proteção proporcional à violência do dilúvio. Tudo estava nas mãos de Noé. Noé tinha que seguir à risca. Isto era uma demonstração de fé de Noé. Noé aqui está a mostrar, ou mais à frente, irá mostrar que ele acredita em Deus. Mas aos ímpios, diz Deus, trarei destruição. Então a destruição é inevitável. Mas ao mesmo tempo, Deus diz a Noé, a ti eu trago-te o pacto. Eu trago a destruição aos ímpios,
constrói a arca e eu trarei o pacto. O texto diz nos versículos 18 para a frente: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos, de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca. Reparem, para os conservares vivos contigo. Versículo 20: das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti. Reparem, para conservares em vida. Versículo 21: leva contigo tudo o que se come, ajunta-o contigo. Reparem, ser-te-á para alimento a ti e a eles, vai-te conservar a vida. Por isso é incrível o que Deus faz aqui, nesta descrição da arca de Noé. O Senhor deseja preservar a vida. É interessante porque os ateus pensam que o Deus do Antigo Testamento é mau e é perverso. É um Deus que não tem misericórdia. Jesus é preferível, em vez do Deus do Antigo Testamento. Mas o que vemos aqui é que Deus, sim, de facto, irá destruir tudo. Sim, de facto, é um Deus de ira, mas é um Deus que quer conservar a vida. Quer conservar a vida dos animais, quer conservar a vida de Noé e da sua família. Ele quer conservar a vida. Então a arca é construída como se fosse uma amostra do jardim do Éden, onde tem aquelas comidas, onde tem os animais, onde Deus conserva a vida. E os judeus que ouvem isto nas planícies de Moab, eles primeiro entendem que a expressão arca é a mesma expressão que aparece para Moisés quando ele é guardado na arca no rio. Mas eles também percebem, a segunda coisa que eles percebem é que não é parecido com Moisés na construção do tabernáculo, porque ele obedece a todos os detalhes. Mas o que vemos aqui, a terceira coisa que vemos aqui é que vemos que Deus não é como os ídolos odiosos de outrora. Por outras palavras, os judeus sabiam das histórias do mundo antigo, em que os deuses, e há descrições disto, em que os deuses, acreditava-se que os deuses tinham trazido o dilúvio, porque estavam fartos de ouvir o barulho dos humanos, faziam muito barulho, estavam cansados deles, dizimaram todos os humanos. E Deus está a demonstrar que Ele não é odioso e não é caprichoso como os deuses das religiões antigas. Deus não tinha prazer na morte do ímpio. Deus não é assim. Deus é severo contra o pecado, contudo, Ele é cheio de graça. E através de uma mensagem de ira, Ele oferece também a sua graça. Por isso Ele diz no versículo 18: contigo estabelecerei a minha aliança e conservarei a tua vida, da tua família e dos teus animais. Por isso este pacto que Deus estabelece com Noé garante que Noé seria salvo. A sua vida seria salvaguardada. Aliás, se eu tivesse de fazer uma analogia com a salvação de Noé e a nossa salvação, seria a mesma coisa. O Deus que nos salva é o Deus que nos mantém salvos. Esta foi a ideia que me transformou quando eu tinha 18 anos, quando eu estava no meu quarto, a lutar, a tentar perceber se eu realmente era salvo. Até cheguei ao Novo Testamento, naquele momento, fechado, dias e dias a fio no meu quarto, perguntar a Deus: Deus, será que eu sou salvo? Será que eu sou salvo? Isto tem que terminar hoje. E uma passagem de Efésios simplesmente afirma: o mesmo Deus que salva é o Deus que te mantém salvo. Isto é inacreditável. Faz este pacto com Noé, diz: eu garanto, Noé, comigo estás seguro. Mas não é pelas tuas obras, é pelo meu poder. O texto diz: assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenou. A graça que Noé recebeu dotou-o de justiça e de um caráter que lhe permitiu salvaguardar-se da ira. Agora, irmãos, eu não acredito na salvação por obras. Não acredito que recebemos a salvação por obras. Mas eu acredito que através da salvação nós temos obras que agradam a Deus. É bíblico ver que recebemos obras através da salvação que nos foi imputada. E este é um ponto importante na vida de Noé. Ele foi obediente à ordem de Deus e por isso trabalhou neste empreendimento. Não sabemos como é que Noé e a sua família construíram a arca, mas com certeza este foi um empreendimento árduo e difícil. Noé sim recebeu as medidas, recebeu a forma, mas não temos a indicação que ferramentas usou, onde iria construir, quais as melhores técnicas ou até mesmo métodos de trabalho adequados para tão grande tarefa. A única coisa que sabemos é que Noé obedeceu. Uma fé que vive é uma fé que obedece.
Noé estava a fazer isto em plena pressão social. Era o único na sua terra que acreditava em Deus. Imaginem a pressão social. Imaginem a pressão diária que tinha de suportar por ser reto na sua geração. Ele, a sua família, remavam contra a maré cultural. Mas em breve ficariam sobre a maré, enquanto os que andavam na corrente cultural ficavam debaixo da maré. Este é o preço de seguir a cultura dos nossos dias. Cultura completamente antagónica a Deus, cultura que nos afasta do Evangelho, que nos cega com a verdade. É uma cultura que irá sofrer o juízo de Deus. E Noé, como tinha fé em Deus, ele remava contra a maré. Gostaria de concluir com isto. Esta passagem está ensopada da imagem de Cristo. Não há como fugir aqui. Se eu dissesse hoje que tu tinhas que ser justo e reto pelas tuas próprias forças, eu estaria a condenar-te, se tu não tens Cristo, ao inferno. Porque não compramos Deus com os nossos créditos de moralidade. Toda esta história está ensopada da imagem de Cristo. A ira de Deus no dilúvio é uma sombra da justa e devastadora ira de Jesus que virá sobre os incrédulos. Noé é como a semente da mulher, na sua retidão e obediência, é uma sombra do justo Jesus, que também foi obediente, que como o segundo Adão, através da sua justiça, salvaguarda os seus, a sua família, da ira divina. E a arca? Sim, irmãos, a arca é uma sombra de Jesus. Enquanto cobre e aplaca a ira de Deus a favor daqueles que estão nele através da fé. Por isso, como analogia, se Jesus fosse a arca, e hoje fosse o dia do dilúvio, e eu fosse Noé, eu dir-te-ia, e digo, confia em Jesus. Entra na arca e serás salvo da justa condenação que o teu pecado merece. Para que retardar isto? Deus está a oferecer salvação a todo aquele que é pecador. É como Noé estivesse a pregar. Entrem na arca, entrem, há espaço para todos. A redenção está aqui. A salvação, o aplacar da ira de Deus está aqui. Entra. Porquê? Porquê virar as costas? Dizer, eu estou contente com as migalhas do mundo e do diabo. Estou feliz, estou satisfeito. Para que viver neste mundo? Para que viver acreditando que as águas do dilúvio são piscina e não são juízo? A condenação virá sobre todos aqueles que viram as costas à coisa mais preciosa neste universo, que é o Senhor Jesus Cristo. Estenda a mão a todo aquele que quer a salvação. É de graça. Entra na arca. Se tu estás aqui e resistes no teu coração porque a tua moralidade é tão alta que tu não precisas de Deus ou podes negociar com Deus no último dia, por favor, entra na arca. Hoje pode ser o dia da salvação. Noé fechou as portas. Deus queira que não. Mas hoje pode ser também o dia em que a porta se fecha. Senhor Deus, eu peço-te em nome de Jesus para que abra os olhos e corações. A história de Noé é uma analogia incrível da grande salvação em Cristo Jesus. A forma como tu desenhaste a história de conservar a linhagem até ao teu filho, depois do teu filho até nós. A forma como a arca desenha toda esta salvação deste homem que simplesmente colocou a sua fé em ti. É a mesma coisa que tu chamas a todo pecador, a colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. O único Salvador pessoal para todo pecador. Aquele que pode salvar grandes pecadores, porque é um grande Salvador. Abre os olhos, Senhor. Eu não sou capaz, a nossa igreja não é capaz, mas tu, com o teu poder, tu és capaz. Que Cristo seja visível para os olhos e as mentes que estão completamente entenebrecidas, escravas do pecado, do mundo e do diabo. Salva-os, Senhor, e que abracem o Senhor Jesus Cristo como a maior preciosidade deste universo. Assim oramos, assim rogamos, em nome de Jesus. Amém.